Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você que está iniciando o hábito de assistir podcasts. Você pode assistir esse episódio no teu ritmo. Você pode acelerar, pausar, ir mais devagarzinho. Você tem uma semana para assistir esse episódio. E você pode assistir tanto no Spotify como no YouTube, em áudio e vídeo, certo? Então, fica à vontade, se inscreve nos nossos canais e lá você vai encontrar esse episódio e todos os outros também. E hoje eu vou conversar aqui com um cara que se chama Bruno Fontes. Ele é velejador olímpico e também treinador olímpico. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando de um pouquinho da minha história. Dizer que eu gosto muito desse sistema de podcast, porque quando eu passei um momento difícil, eu estava na China há um tempo atrás, o podcast, quando estava em quarentena, fiquei aí um mês em quarentena, o podcast foi o que salvou a minha mentalidade, né? Eu consegui estar produzindo, então fiquei lá um mês em confinamento, então era 3, 4 podcasts por dia, então é um prazer também estar participando de um Pô, contigo. que Legal. massa, Bruno. É muito legal essa nova forma da gente comunicar temas, conteúdos de uma forma mais livre, sem definir certo e errado para as pessoas, trazendo essa conversa solta, sem um formatozinho assim muito engessado, né? Eu acho super legal também. Eu acho que eu iniciei o Geladeira porque eu também escutava muito podcast. Eu falei, cara, não, vou ter que começar um podcast e falar de alimentação. E na vida, eu acho que a gente é a média das pessoas que convivemos. Quando a gente não consegue conviver com pessoas de sucesso no nosso dia a dia, pelo menos estar escutando histórias de sucesso, vão guiar muito as nossas atitudes. Então, o podcast é um formato que tu acaba conhecendo pessoas que não estão na grande mídia e vão te trazer histórias ricas ou sacadas de negócio, ou para educação, ou para nutrição, hábitos, saúde. Então, é um prazer estar aqui colaborando e fazendo parte da tua história. Pô, que show, Bruno. É uma honra te receber. E tu sabe que o Geladeira, ele nasceu com a ideia de que as pessoas, elas têm uma jornada com alimentação durante toda a vida. Desde o momento do nascimento, né, a primeira coisa que a gente faz é ser amamentado pela mãe, né? E a partir dali a gente está comendo até o final da vida, seja por uma sonda ou com a dentadura, ou de qualquer jeito a gente vai comer até o final. Sim. Então, é muito importante que a gente veja as histórias, né? O que aconteceu na infância, como que era, e como que era nos momentos de virada de chave, de transição. Principalmente aqui, quando eu estou conversando com você, que é um atleta, uma pessoa que tem uma conexão muito forte, né? Com a saúde, o corpo, a sua performance, depende dessa conexão muito íntima com você perceber o teu estado, né? Se está saudável, se não, se está disposto, se está com vitalidade, se não está. Então, eu queria começar com você contando como que era na tua infância, assim, na tua família, o que que vocês comiam. Olha, graças a Deus, eu sou de uma família que a gente nunca tivemos assim, problemas de saúde, eh, que tinham restrições alimentares, como diabetes, enfim, outras coisas. E a nossa alimentação, assim, da família, minha família é bem heterogênea, né? Minha mãe e as minhas irmãs são do Rio, meu pai é do Nordeste. Eu acabei nascendo em Curitiba, mas com um ano eu vim para cá, que meu pai era engenheiro da Eletrosul, acabei nascendo por acaso em Curitiba. Então, assim, na própria alimentação como brasileiro, mas tendo raízes em outros lugares, era bem diversificado. Então, meu pai sempre gostava, desde uma rabada de comidas mais do Nordeste, comidinha mais cariocas, que a minha mãe que era também, mas a gente sempre teve um hábito diverso e nunca teve muita restrição, assim. Eu sempre tive que me cuidar, não me cuidar, sempre fui muito ativo, mas o doce eu sou um chocólatra, tem que controlar um pouquinho o doce, eu gosto muito do doce e não teve assim grandes, como eu posso falar, restrições, mas sempre foi uma alimentação diversificada, assim. Massa. Ô, Bruno, essa coisa, né, de gostar do doce. Tem uma relação, às vezes, com a gaveta dos doces na infância. Rolava na casa de vocês? Não sei se tu lembra, não tinha gaveta dos doces, que era praticamente aquele hábito de terminar o almoço e já querer o docinho. Até hoje, quando eu tô agora, acabei de terminar de competir, até 2, 3 semanas atrás eu restringi o doce para eu poder competir. Essa semana, após
pós-almoço tem o cafezinho e o docinho. Graças a Deus, hoje, com estudo e com bons hábitos, eu busco 70%, chocolate, Show. enfim. Mas tinha a gaveta do doce e tinha muito do bono, né? Então, o Zé da Bolacha, eu me lembro quando minha mãe me Aham. chamava, meu pai me chamava, ô Zé da Bolacha, para de comer o chocolatinho, o biscoito, e tinha a gaveta. Aham. E daí era tu e mais uma irmã? Tenho duas irmãs, Duas irmãs. uma hoje é naturopata e a outra também é nutricionista, Ai, que mora legal. em Blumenau e atende muito a nutrição assim para a primeira infância, então ajuda as mães a fazer a dieta durante a gestação, pós-gestação, as papinhas e tal, Introdução alimentar dos introdução bebês. alimentar dos bebês. Que massa. Bem legal, bem legal. Que bacana. E vocês na família, então, não tinha muita restrição? Comida, arroz, feijão, carne, o que é o prato brasileiro. Exatamente. Eu lembro da minha infância, a única coisa que eu não era muito era do fígado, lembrando agora com bate-papo. E como qualquer criança, assim, na maioria, também não era muito das verduras, vegetais, mas com o passar do tempo foi aprendendo o valor da necessidade de comer esse tipo de comida também. Sim. Tu sabe, né, Bruno, que tem uma dificuldade nas crianças de iniciar na introdução alimentar, tipo, facilmente a criança aceita carne, arroz, feijão, batata, né? Seja purê, cozida, tal. Mas o desafio é sempre os vegetais, na maioria das vezes, claro. Tu correlaciona assim que com o hábito dos teus pais, que os teus pais já não comiam muitos vegetais e por isso você também já tinha uma dificuldade de colocar no teu prato, ou não? Os pais comiam bastante, só as crianças que vocês que não. Eu acho que é uma pergunta difícil, mas o exemplo lidera, né? Então, se os pais comiam muito, eu acho que era natural as crianças tá comendo, mas eu acho que já peguei uma fase onde que tudo já era muito corrido. Meu pai trabalhava o dia inteiro na rua, minha mãe também, então não tinha tanto o cuidado com a preparação. Era o mais simples de fazer. Então, é o arroz, o feijão, a carne, não é preparar aquela salada, coisa mais requintada para dar um gosto a mais. Então, acho que no começo também pesou isso já da correria do dia a dia. Cara, isso é uma coisa que faz muita diferença, né? Um molhinho de salada, fazer a salada ficar apetitosa. Exatamente, misturar com uma proteína, fazer um molho, É. fazer vários tipos de. Eu gosto muito daquela salada que é misturada com vários ingredientes, que te dá mais gosto e com uma proteína, um molho, do que pegar um alface, o tomate, Tudo separado, tudo né? separado, depois ter que juntar e tal. Já não é tão apetitoso quanto uma salada e com uma maçã, com uma Aham. manga. Qual combinação que tu gosta? Alface, maçã, manga? Pode ser alface, tomate, cenoura, aí milho, ervilha, bota uma manga, uma maçã e uma proteína, mistura, molho, fica bom. É, esse tipo de salada mais denso, assim, né? Densidade nutritiva faz com que você tenha mais vontade de comer a salada do que uma separadinha da outra, assim, muito temperinho, realmente. E talvez isso seja um obstáculo para as crianças, né? Elas não aprenderam a comer os vegetais, assim, de uma forma apetitosa, como a mãe faz um bife acebolado, ou uma, né? Uhum. Alguma coisa que deixa mais atraente, né? Que enche com os olhos, né? Eu acho que é normal do ser humano a gente buscar o prazer no primeiro gostinho, né? Quando é uma carne ou um doce, aquela satisfação instantânea, né? E como a criança não tem o discernimento de pensar, poxa, isso aqui é rico, é nutritivo, vai me fazer bem e não vai me dar tanto prazer, a não ser que eu desenvolva o paladar para aquilo e pensar que aquilo vai me dar mais benefícios a longo prazo, a médio prazo, do que ingerir, que gostoso, mas depois já, será que eu me arrependi, talvez ter comido ou não? Então, acho que vai muito da educação e dos hábitos da família, né? Quando os pais têm essa noção, eu acho que é mais fácil para Introduzir, né? introduzir, né? Sim. Eu até, lembrando agora, durante a pandemia, até fechei um negócio, eu tinha um cowork para mulher e primeira infância. Entrei numa balada de um amigo meu, de vamos investir, na casa dos meus pais, que era uma casa que estava para alugar, e tinha muito disso, tinha muito de eventos onde nutricionistas reuniam mães para fazer essa introdução alimentar
com diferentes tipos de comida e tal. Então, até na minha carreira que foi de atleta, eu também tentei empreender e um dos empreendimentos foi nessa área de nutrição para mães. mães e tal, e foi bem bacana também, agora lembrando alguns Que insights. massa. É, porque é um desafio, né? Principalmente como você falou, os meus pais estavam numa fase mais corrida. Hoje em dia isso é comum, né? Os pais estão numa fase corrida, fica ali nos primeiros 6 meses, 8 meses, depois a introdução alimentar da criança, ela tá muito à mercê também do tempo dos pais, né? De fazer isso e de propor isso. E é bem interessante a gente olhar com mais atenção para esse momento, porque às vezes geram algumas restrições, enfim, que vão ser carregadas até para a vida adulta, né? E quanto minha avó sempre fala, bons pensamentos, boas palavras e boas atitudes, isso vão gerar bons hábitos, né? Quanto melhores hábitos, a longo prazo isso vai pagar o preço, né? Eu sou um cara que viaja bastante, já fui agora, tá tendo a Copa do Mundo lá no Catar, lá na, no Oriente Médio, lá tem muito problema assim de diabetes infantil, a molecada, as crianças, a gurizada toma Coca-Cola no café da manhã, então tem muita obesidade, até maior, o índice até maior que nos Estados Unidos, quando eu estava lá o pessoal estava explicando. Enfim, quanto antes começar com uma alimentação melhor, que os pais estejam presentes, faz mais sentido, né? Com certeza. Pô, muito legal você trazer isso, sabe, Bruno? Porque a gente sempre pensa que é só lá nos Estados Unidos o junk food, né? Desde o café da manhã, a pizza congelada. Uhum. Mas isso acontece em outros países, né? E eu nunca tive no Oriente Médio, mas a gente vê um consumo grande, assim, de amidos, né? De pães e tal, e açúcares. Não sei se é igual o consumo de alimentos industrializados, mas o consumo de carboidratos, assim, de forma refinada, acredito que seja maior, seja grande. E é o grande. Eu também sou praticante assim de CrossFit. No CrossFit ele foi uma aula de vida assim de várias coisas para mim. Tem muita gente que tem, como pode falar, tem algum preconceito com CrossFit. Como qualquer atividade tem seus prós e contras, mas lá ele tem muito da comunidade, né? E no CrossFit eu não sei te falar exatamente o lema, mas coma frutas, cereais, sementes, tudo comida que tu consiga botar na mão e nada de enlatado, comida industrializada, é o que tu pode, digamos, é o que tu pode caçar, o que tu pode plantar, o que tu pode colher com as tuas próprias mãos, né? E, e isso acho que quando tu comer mais natural possível, né? De repente, de novo, não tem aquele prazer tão instantâneo. Quando tu vai desenvolvendo, tu vai ver que tu tem mais disposição, tu inflama menos, né? Tu fica menos inchado, tu tem entre aspas, uma melhor performance no teu dia a dia. Então, a alimentação é um pilar primordial para a rotina de qualquer um. Pô, muito massa. Sabe que o CrossFit, eu também fiz CrossFit 1 ano e meio. Fui picada pelo esse mosquitinho aí que tá por aí, né? De repente pica alguém e já era, vai lá e daí não sai mais, né? E eu curti muito, assim, gostei muito. O que me tirou do CrossFit foi aquela corda maldita que queimou minha perna de um jeito que eu falei, credo, socorro. Mas o resto é tudo top, eu adorei o treino. Mas essa mentalidade de uma dieta mais paleo, né, que é voltada para uma alimentação assim, realmente, né, de alimentos mais comida de verdade, não ultraprocessados, e baseado em plantas também, né, vegetais e paleo, assim. Então, é uma forma de comer o mais próximo do natural, né? E o mais afastado dos alimentos industrializados. E Muito para a massa. pessoa que tem dificuldade de seguir dieta, pelo menos tu entender a base, a noção do que é o norte ali da dieta, fica muito mais fácil tu seguir. Eu sou um cara que tem essa dificuldade, que eu gosto de comer, né? E aí quando vou no nutricionista, daí calcula as calorias que tu tá gastando, treinamento e tal, o suplemento que tem que repor e tal, e aí já vem um menu feito assim, Pô, para mim, eu tenho essa dificuldade. Então, entender a dieta eu acho que é importante. E nesse caso, a paleo foi uma virada de chave para entender a importância da alimentação. Porque nada mais com a experiência que a gente vai entendendo a importância das coisas, né? E hoje eu entendo tão mais do que eu entendia antes, a importância da alimentação, do descanso, do treinamento eficiente, porque uma fibra, porque outra e tal. Então, a noção da dieta eu acho que é importante todo mundo entender quando vai fazendo. Tu pode falar melhor do que eu, né? é muito massa isso.
né, Bruno? Porque às vezes as pessoas fazem sem saber por que estão fazendo, né? Quando a gente é criança, a gente faz porque a mãe e o pai mandaram a gente fazer. Exato. Mas quando a gente é adulto, a gente tem que ter um porquê, né? Senão fica algo muito subjetivo a ponto de você desistir a qualquer momento se você não tem um porquê, Exatamente. né? Tem que... Convocar lá dentro o que te motiva aquilo, né? Uma razão, assim. Porque senão tu és influenciado, né, pela influencer, pela televisão. Ah, tome isso, faça aquilo, mas por quê, né? Pô, mas eu vejo que as pessoas estão cada vez menos. Agora as pessoas estão querendo saber. Eu vejo pelo consultório, sabe? O tipo de paciente que aparece pra mim cada vez mais é aquela pessoa assim, cara, eu vi isso, eu tô fazendo isso. Tu acha que funciona pra mim? Ah, eu dei uma lida naquilo. Então é aquela pessoa que já estudou sobre, tá interessada em. Não é aquela pessoa, vim, faça um milagre por mim, né? Estou aqui, mude a minha vida. O momento, acho que é o nosso momento dessa geração, né? Hoje temos só não sabe, só não aprende quem não quer, porque tem informação para tudo que é lado. Informação certa ou errada, agora vai na direção que tu quer, mas tem informação de sobra para pelo menos entender, depois se aprofundar com profissionais capacitados, né? Isso é uma grande oportunidade que a gente vem vivendo, né? E, pô, mas você me falou que com 8 anos você começou a velejar. Isso. Meu Deus! Eu fiquei assim, 8 aninhos? Lá, antigamente aqui, a minha família era sócio do Lagoa Yacht Clube, Floripa tinha muita tradição dos clubes, e acabei entrando numa escolinha de vela. Gostei, sempre fui um guri que fiz judô, tênis, natação, sempre tive introdução ao esporte, sou muito grato a isso, à educação, né, aos meus pais, que eu acho que mais do que a escola, a educação, o esporte, ele te ensina a ganhar, perder, convivência, superação, valores hoje que está cada vez mais difícil com essa modernidade que é tudo tão fácil, todo mundo ansioso, todo mundo que não sabe perder, ninguém sabe escutar ou não sabe que tem a maturação do processo, que é difícil, que para perder peso ou para ganhar massa muscular é um processo, não é apertar um aplicativo, então o esporte dá isso. E graças a Deus eu consegui, graças aos meus pais, né, me colocaram na vela. E aí foi um amor à primeira vista, sim, porque a vela é um tipo de esporte onde é tu, o barco e a natureza, onde está sempre lidando com o inesperado. Então tu não sabe se o vento vai vir da direita ou vai vir da esquerda, se vai ter aquela onda maior ou uma onda menor, como é que tu vai se relacionar com teus adversários, o que tu vai fazer. Então sempre foi um esporte que me chamou muita atenção, onde eu pratiquei outros e eu fui viajando, conhecendo o mundo. E aí a minha história começou em 1987. Pô, muito massa. É interessante porque essa modalidade, ela tem uma conexão forte com a água, né? Assim como natação, surf e tal. Só que você tem ali um equipamento e esse equipamento, ele depende também do vento. Então, tem 2 elementos, né? Para você se relacionar. Então, eu acho que também o kite, outros esportes que você precisa se relacionar com tanto a água como o vento e fazer o manejo desses dois e fazer com que eles funcionem a teu favor, né? Exatamente. É um estudo profundo. E tem muito do sentimento, assim, do feeling, até como é um esporte que a gente fala que é making decision, né? A gente está tomada de decisão o tempo inteiro. Então faz muita relação com o esporte em geral, é isso, mas para tu ler os fatores ambientais é muito mais difícil, tem que saber, pô, será que aquela nuvem vai trazer o vento? Tem que ter um pouquinho do feeling do pescador, sabe? Vai chover, vai dar sol, vai entrar vento sul, vai entrar vento norte. A corrente, o tempo, como é que tu vai fazer? Então, tem muito de tu começar a entender os fatores que estão envolvidos e ser senhor de si. Será que eu vou? Será que eu não vou? Ponho roupa ou não ponho roupa? Tá calor, tá frio? Então, o esporte outdoor, ele te dá isso. Mas daí, a vela, assim como o surf, são esportes que dependem da natureza, que é sempre muito o inesperado. E como é que tu lida com o inesperado? Então, é um pouquinho além, assim. Usa um pouquinho daquele sistema 1, assim, aquele sistema da intuição também, né? Do teu feeling, como você falou. Muito É. massa. Pô, e um menino de 8 anos
vai desenvolver isso. Como que funcionou para você aos 8 anos começar a velejar? Você tinha alguma rotina específica? Você fazia outras modalidades para te ajudar? Como que era? Nessa época, assim, quando pequeno, é muito mais tu ter os teus desenvolvimentos motores, cognitivos, né? Enfim, de maneira geral, acho que era muito mais uma brincadeira e muito mais uma formação, uma educação, formação de caráter do que meus pais queriam, né? Então, nunca foi, apesar de eu competir eventos pequenos, depois ser um dos melhores do país, um melhores da América do Sul, chegar a ser vice-campeão mundial nesse tipo de barquinho e tal, foi um processo natural, assim, sabe? Então, foi muito mais o desenvolvimento como educação, formação de vida, do que já ter metodologias de trabalho, enfim, mas sempre unindo com outros esportes. Meu pai, a gente jogava tênis na Elásia quando era pequeno, fazia natação lá também, então o esporte complementava, nada já vislumbrando uma Olimpíada e tal. Aí sim, quando chegou ali nos 15, 16 anos, eu sempre gosto de falar, isso era 1990 e alguma coisa, 92, 3. A época tinha aqueles filmes de Volta para o Futuro, né? Ir para frente, para trás. Eu sempre falava, pô, no ano 2000 eu quero estar numa Olimpíada e no ano 2000 provavelmente os carros vão estar voando. A gente achava que os carros iam voar, vendo aquele filme, né? Sim. Então o carro nunca voou, mas eu cheguei a uma Olimpíada depois de um processo de continuar, de treinamento, daí já foi um pouco mais para frente, mas no início da minha carreira foi muito mais uma brincadeira, de novo, como educativo, como educação, porque são Sim. coisas que a escola não faz como o esporte faz, na minha opinião. Tem gente que deixa o filho o dia inteiro na escola estudando, obrigando, tem que tirar nota e tal, e matemática, português, isso é importante. Mas é muito mais, eu acho que a relação interpessoal com as pessoas, a amizade, saber resolver problema, ter educação emocional, isso é só o esporte que vai dar, na minha opinião. Também acredito. Tem um ponto, né, que eu acho que todo pai, quando incentiva um filho a fazer um esporte, ele não pensa assim: vou colocar meu filho aqui para fazer um esporte porque eu sei que ele vai ser campeão pan-americano, né? Com certeza ele pode pensar, pô, ele tem futuro para isso, mas primeiro vamos fazer ele se divertir, né? Vamos fazer ele Exato. interagir. Quando você coloca um filho num esporte, numa modalidade, você quer que ele se desenvolva, exatamente isso que você falou. Então, mas aí chega um momento em que a criança, o menino, o adolescente, ele vai tomar uma decisão que é, não, eu acho que é isso que eu quero, ou não, né? Eu a minha filha tem 10 anos agora, eu não coloquei ela na vela ainda, tô deixando ela fazer outras modalidades. A principal que eu gosto muito que ela faça é ginástica, porque a ginástica é pura educação assim motora, né? Saber fazer todos os movimentos, dominar, Consciência corporal. consciência corporal. Então, a partir de tu ter um domínio do teu corpo, sabendo que teu corpo pode ser uma ferramenta poderosa, pode ir para onde ela quiser. E eu tenho que me segurar muito porque eu sou muito competitivo e eu não quero, e eu não obrigo ela, eu deixo sempre com diversão, tento ensinar. Eu sou bem soft, eu sou bem devagarzinho com ela, mas eu sempre estou introduzindo e puxando de alguma maneira para que ela goste, e ela gosta. Tá curtindo, tá Tá, engajada. tá engajada, mas ela não tem até agora não desenvolveu a via competitiva que eu acho que eu sempre tive desde pequena. Ela tá mais na brincadeira, Aham. E para cada um é diferente, né, Bruno? né? Tem que saber respeitar. Você ali com 15 anos, então, decidiu que você queria competir de forma mais séria e queria se dedicar mais para vela. Eu tinha essa visão, mas era assim, era bem distante ainda, né? E quando eu chego aos 15 anos, a vela é um esporte que até 15 anos é um barco só para criança, e depois tem uma infinidade de barcos que tu pode optar. E no programa olímpico são 7 tipos de barco no programa olímpico. E aí depois tu vai escolher o barco que se adeque ao teu melhor perfil, digamos. No judô é por peso, na Uhum. categoria por peso. No atletismo são provas diferentes. E a vela é por tipo de barco. E aí eu fiquei um tempo parado
e até escolher um barco que eu pudesse tentar visualizar um projeto olímpico. E acabei escolhendo o único barco que financeiramente cabia assim, no bolso da família naquele momento. E era o mesmo barco que tinha um grande atleta brasileiro aí, o Robert Scheid, que é um medalhista e tal. Mas aí eu comecei a praticar sem muito, né, sem muita expectativa, porque eu também tinha acabado dos 15 aos 17 fui preparando para o vestibular, que eu acho que é uma obrigação o estudo, né? Então Uhum. terminei ali o ensino fundamental, daí tentei o vestibular, passei para engenharia e fui conciliando um projeto amador de velejar com a engenharia, onde eu também fazia estágio, né? Me envolvia com outras coisas e aí foi desenvolvendo naturalmente, mas sonhando ainda com chegar a uma Olimpíada. Sim. E nessa fase ali que você, precisou fazer a graduação, né, a engenharia, você considera que se você não tivesse feito a graduação e se dedicado somente à vela, você teria, enfim, alcançado resultados mais rápido, teria evoluído mais, rapidamente no teu esporte ou você acha que não, que tudo bem fazer simultâneo? É difícil de falar, eu acho que quando tu é um especialista em alguma coisa, a tua capacidade, o teu nível de atenção, tudo é muito mais é, é único, então provavelmente vai ter resultado melhor. Só que quando tu pratica um esporte onde não tem muito ou um estudo ou um trabalho onde tu não tenha muita referência ao teu lado, vai ser mais difícil, né? Então era um que eu tinha um pouco aqui, morando em Florianópolis, não tinha muito praticante do meu esporte para me destacar a nível mundial. Eu não sei se eu teria melhores resultados. Se eu tivesse um treinador melhor ou um parceiro de treino melhor, com certeza, porque eu ia estar vivendo com pessoas mais capacitadas do que eu estar ali dando Sim. cabeçada na parede sozinho e não sair do lugar. Mas, mas talvez sim. É, esse é um ponto interessante, né, que a gente vê as escolinhas de futebol, onde os meninos fazem escolhas, tal. Hoje, né, existe o momento ali da tem o estudo aleatório, né, ao Uhum. desenvolvimento da escolinha, mas, as crianças decidem seguir a carreira do futebol e colocam muito mais energia nisso. E talvez nas outras modalidades, por não ter um grupo grande, assim, por exemplo, de velejadores, todo mundo junto, focado nisso, fica um pouco mais disperso, cada um por si, né? Com certeza. Eu acho que normalmente da qualidade, da quantidade, tu tira a quantidade. Da quantidade, tu consegue tirar uma boa qualidade. E quando tu tem pouco praticante, é mais difícil tu conseguir tirar uma qualidade. E mas acho que isso é até do próprio meio, se tu pegar no meio acadêmico, né, Uhum. nutrição, se tiver bons professores, bons colegas que estudem contigo, vai ser uma coisa. Agora, se tu faz, que nem eu fiz no meu caso, uma universidade, agora estou me graduando em educação física online. Se eu não tivesse o meu foco de estudar sozinho, tem toda a metodologia, e eu não tivesse tão com a experiência que eu tenho hoje querendo, e se eu fizesse isso na época que eu fazia engenharia, o resultado, o conhecimento eu não ia conseguir extrair, porque está tudo ali, vai depender muito do meu esforço, né? Então, a referência ela é muito importante para quando tu está no início de uma carreira, diferente do quando tu está mais maduro, sabendo que tu já quer. Sim. Então, acho que são momentos únicos, mas talvez vai ficar no si, talvez. É, talvez, talvez. Ô Bruno, e na alimentação, nessa fase ali, 15 anos, comecei a focar mais na vela. Teve alguma mudança, alguma virada de chave nessa época aí? Como eu estava falando da questão do barco, tu tem que se adaptar ao tipo de barco, bater o peso, então. E quando mais jovem, a gente quer estar mais forte, né? Quer estar, enfim, quer estar forte e tal. Acabou conciliando que eu tinha que ficar mais pesado para o barco. E então eu tive no começo, assim, que ganhar uns 5 quilos, assim, sabe? Só que não adiantava eu fazer uma dieta hipercalórica e comer muito para estar muito pesado e perder a agilidade. Então era Sim, um negócio foi como os princípios do treinamento, foi o princípio da continuidade. O resultado veio depois de uns 4, 5 anos treinando e se dedicando. E a alimentação, a partir dali que eu fui começar a entender, onde eu comecei a conviver com algum nutricionista que dava a orientação, mas eu, como paciente, não absorvia o 100%, mas entendia a importância de um prato de massa, na pré-semana do campeonato, para fazer, né, fazer um load de carboidrato, para ter mais glicogênio estocado.
E aí comecei a ter mais o conhecimento da importância da nutrição com performance, porque a maioria dos atletas acha que é só treinar, 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 treinar. Tem a noção que outras coisas são importantes, mas não sabe o quanto é importante a alimentação para cada tipo de atividade. Atividades que são mais intensas e curtas, atividades que são mais longas. Então, cada modalidade vai ter uma necessidade de alimentação. E aí foi que comecei a entender a importância até para manter o sistema imunológico alto, não ficar doente. Não era nem só para competir bem, era para estar saudável durante todo o processo, porque sempre foi muita viagem, sempre foi muita competição. E normalmente na vela a gente passa ali, a regata é 11 da manhã, descemos por volta mais 9h30, 10 horas e só volta às 5 horas da tarde, porque fica lá longe, esperando o vento, 3 horas, 3 regatas por dia, cada regata é 1 hora. Então, foi um momento que eu comecei a entender a importância da alimentação. Pô, que massa. Tem vários fatores envolvidos, né? Que só quando você depende do teu corpo, fisicamente, para performar, que às vezes você consegue se conectar com isso, né? E para quem não é atleta, às vezes tá mais relacionado com a saúde, enfim, performance no trabalho, que às vezes é sentado no computador. Mas quando a gente fala de um desempenho físico, né? Você estar com todos os teus processos organicamente funcionando, tipo intestino, né, bexiga, tudo o básico funcionando, é muito importante. Às vezes as pessoas pensam, o atleta ele só busca performance, mas o estresse que gera performar precisa ter um equilíbrio que é aquela base, porque para performar a gente tem um estresse também do sistema imunológico, né? Então, pô, muito tempo na água, uma prática física extenuante, né? E isso pode dar um down aí no sistema imunológico também. Você teve algum momento assim, pô, fui competir, fiquei resfriado, ou tive alguma Puxa, infecção e não deu para competir, alguma coisa assim? várias vezes. Pô, Porque a gente está sempre massacrando o corpo, né? Na pandemia ficou muito claro, assim, né? Tipo, é, tem uma curva, né, de saúde. Então, pessoas são sedentárias, a possibilidade de pegar doença, a possibilidade de acontecer alguma coisa porque não se alimenta bem e não faz atividade física. Pessoas que são ativas, que se alimentam bem e, e fazem atividade física, a possibilidade dessas pessoas ficar doentes é muito menor. E depois a curva já cai de novo para o atleta, porque o atleta, apesar de fazer atividade física e se alimentar bem, ele está num limite onde o corpo está sempre estressado, o corpo está sempre inflamado, né? Então, precisa de um tempo de recuperação, precisa treinar correto, precisa de vários fatores, porque tu está sempre utilizando o teu motor ao máximo, então tu está sempre estressando. E eu não entendia isso claramente como eu entendo hoje. Então, o treinamento físico é uma arte que tem que ser alinhada com a preparação mental, com a preparação nutricional, com vários fatores. E viajando, quando tu vai para fora, imagina, o último campeonato mundial que eu fui no México, um calor aí de 40 graus, nossa. era bem úmido e, enfim, vários atletas adoeceram porque estavam tomando água do local ou desidrataram e não conseguiam competir. Eu, no último dia, assim, eu estava, mesmo sabendo da reposição de eletrolitos e carboidrato e tal, eu perdi a minha performance no último dia porque meu corpo entrou já num Colapso. colapso. E também, quando a gente vai para a Europa, é muito frio, a mudança de ambiente, daí tu acaba querendo descontar em alimentos mais gordurosos, alguma coisa que te dá mais energia. E eu lembro já de ir para a Holanda competir num lugar que era muito frio, era um evento muito importante para mim, era pré-Olimpíada de Londres, e aí eu adoeci, fiquei de cama, poxa, então tem. E aí não consegue performar, porque talvez eu exigi demais no treinamento físico, achando que era só o treinamento físico, mas deixei de lado o descanso ou a alimentação, que era onde ia recompor Sim, e ia me recuperar para poder competir. competir, né? Então, tudo tem que estar balanceado. Impacta, né? Impacta bastante. Quando tu viaja, assim, Bruno,
Existe alguma regrinha assim que tu tem contigo mesmo? Tipo, não, eu levo a minha água, eu não como tal coisa, eu cuido. Ou você come tudo que tá no local para já se adaptar no local? Você come a comida do local? Tem alguma concepção assim sobre isso? Hoje, como eu tenho muita experiência, já é tudo mais natural, porque mais natural não, já estou mais ambientado com os locais que normalmente a gente vai competir. Então, o que eu levo daqui, eu levo meus suplementos, eu levo o meu gel, meu pré-treino, minha proteína, meu recuperativo, meu pós-treino, então meus suplementos eu já levo tudo daqui. E durante o campeonato, a gente não pode mudar o que a gente está acostumado a fazer. Tem muita gente que, vou competir, vou fazer uma coisa diferente, e aí muda o hábito alimentar, ou fulano mandou tomar isso aqui, daí o corpo não está habituado e acaba tendo algum problema. Dá um piriri na hora e não consegue Dá um piriri. Então competir. eu tento ser consistente na minha vida em todas as áreas, seja na área do treinamento, seja na área de buscar patrocínio, seja na área alimentar. Então tem que ser consistente, tem que estar fazendo aquilo ali para entrar numa rotina. A partir de estar numa rotina, tu entra numa zona a gente fala in the zone, a gente está num flow que tudo acontece, então tu não tem que estar pensando, gastando muita energia. E aí quando eu vou viajar, eu tento manter meu hábito alimentar e adaptar. Se a gente, tipo, fiquei muito tempo na China, a gente tem uma imagem da alimentação da China bem diferente daqui, na verdade não é, só que a verdura, a salada, eles são mais cozidos, alguma coisa, mas tem muito arroz, tem muito frutos do mar. É lógico que não vai num mercado comer grilo, comer gafanhoto, comer, enfim. Deixa pro final. Deixa... Deixa pro final da trip, tá voltando aí come. Então fazer o básico bem feito sempre é bom. Show. É um desafio, assim, né? Quando você viaja para competir, né? Porque imagina que você tem toda uma colonização aqui de microbiota, de bactérias, né? No teu ambiente. A gente sempre fala que as pessoas que moram na mesma casa têm a mesma colonização, né? O seu microbioma, as bactérias que habitam o seu corpo, né? Nariz, boca, intestino, tal. E daí, quando você sai, você transporta elas, né? E você entra em contato com outras. Quando você vai para outro país, quando você vai, né, para outro lugar, tem todo um ecossistema diferente, Correto. né, de bactérias. E daí vai depender muito de como que você se adapta a isso, né? Quanto mais viajado você é, eu acho que fica mais misturado, entendeu? A bicharada. E por isso a importância sempre da aclimatação para um atleta. Falam muito de aclimatação quando os atletas, principalmente jogador de futebol, vai competir em altitude, né? Mas a aclimatação, seja no calor, seja na umidade, seja na temperatura, na questão alimentar, então deixar o teu organismo habituado para aquela condição e competir, porque nada mais até na rotina de qualquer um, a gente tem sucesso naquilo que a gente performa bem, né? Então, e para performar bem, enquanto necessita o teu corpo o esforço, qualquer diferença faz diferença, né? Então, Sim. quantas gramas de carboidrato tu comeu, quantas de proteína, minerais, gordura boa, enfim, aí tudo conta. Pô, e tu sempre teve acompanhamento com nutricionista ou ficou uma fase assim que você já sabia o teu modo operandi e só foi? Sempre tive. Eu acho que tem que se. Quanto maior tu tem uma equipe multidisciplinar e entender a importância dessa equipe, sempre é válido. É lógico que hoje eu tenho muito mais a consciência do que quando eu tinha 20 anos, né? Então a experiência é um negócio que conta muito. E, e porque sempre tem estudos novos, né? Novos Suplementos. suplementos, né? Tipo, eu agora estou numa fase que eu estou suplementando bastante ômega 3 e enzima Q10. E para mim deu muito resultado, assim, sabe? De disposição e até de composição corporal, assim. E era um negócio que, não, como peixe o suficiente, o nutricionista pediu, não vou comprar isso aqui. E tá dando resultado. Então, sempre tem alguma coisa nova e, né, beta-alanina, que já não é tão novo, creatina, que é um produto que já é o suplemento mais testado, que todo mundo vê que é importante, que é algo que a gente tem, mas em pequena quantidade. Então, um profissional sempre é importante estar do nosso lado. Massa. Quando você começou, vamos lá, 15 para os 20 anos, você já usava muita suplementação ou não?
Aque- Mas era comida mesmo. Não, era mais comida, porque naquela época ali, se eu estou falando ali anos 2000, tinha a questão da suplementação começando, mas não é tão forte como a indústria é hoje, né? Hoje tem muito mais suplementos, muito mais estudos e enfim, muito mais acesso. Naquela época ali era um pouco de albumina, um pouco de whey protein, Waximase. a creatina estava começando e tinha sempre aquela dúvida, será que é doping, será que não é, o que que é? E, enfim, os estigmas foram sendo mudados e todo mundo vê a importância da suplementação hoje em dia em todas as áreas, né? Seja de um bebê que tem alguma necessidade, de um adulto que necessite suplementar contra osteoporose, contra qualquer coisa, enfim. Então, hoje em dia tem muito mais acesso para ter melhor rendimento, né? Por isso que eu acho que o esporte evoluiu tanto por causa dessa questão também nutricional, né? Olha, eu vejo isso nitidamente, assim, nos atletas hoje, em relação aos recursos ergogênicos que eles têm, né? Então, hoje, eu vejo assim, nos últimos 10 anos, a medicina da nutrição, ela se desenvolveu numa velocidade muito maior. Os nutrientes, né? Então, assim, a gente começou a estudar mais os nutrientes, a fitoterapia, a suplementação de uma forma mais profunda, com uma lupa bem maior. Uhum. Então, hoje, o atleta, ele tem mais recursos através, né, da suplementação para se recuperar mais rápido e para ter o substrato ali, respostas mais rápidas. Cara, eu vejo isso, tipo, agora eu tô vendo na Copa a galera correndo. Na verdade, nas últimas duas, três Copas, a gente já vê assim que como muda quando a ciência vem e traz novas oportunidades, né, para o corpo se potencializar, assim, creatina, uso de suplementação de uma forma individualizada mesmo, né? E a mudança da medicina, assim, eu vejo que os médicos, né, integrativos, médico da longevidade, que está com esse olhar mais de prevenção e de potencializar a performance, eles estão fazendo uma nova medicina junto com os nutricionistas, Sim. né? E isso é muito legal, assim, eu vejo, eu fico muito feliz, porque eu vejo que é uma forma de desenvolver a saúde humana antes da doença, porque até então a gente aprendia a desenvolver a saúde humana depois que o ser humano ficou doente, e daí a gente tinha que recuperar a saúde dele, né? Sim. Então, e eu creio que o esporte, ele foi um impulsionador disso. Porque no esporte a gente quer mais do que o que a gente tem. Então, começaram-se a desenvolver os estudos, né? Bodybuilding, né, galera, whey protein e tal, e outros esportes, para que hoje a gente consiga entender que um whey protein pode servir para uma pessoa idosa que precisa manter a sua massa magra, precisa recuperar, precisa atingir as suas necessidades proteicas. Então, tem todo um caminho, assim, que é muito poderoso, né, no desenvolvimento. E daí você também pode notar isso na tua jornada, né? Que, tipo, aos 15, 20 anos, você não tinha tantos recursos como você tem hoje. E hoje eu gosto de falar que eu me sinto mais capacitado, porque o meu esporte ele proporciona, o meu esporte é um esporte de longevidade, é um esporte de jogo, então tem que ter muito conhecimentos para praticar bem. Não é um esporte como natação, o atletismo, que são milésimos de segundo, onde que a performance, né, do corpo conta muito, se vai envelhecendo, vai perdendo fibras e tal. No meu esporte isso não conta. Conta, mas conta menos. Então, quanto mais bagagem eu tenho entre nutrição, entre fazer um treinamento eficiente, saber qual é a meta, por quê, por isso, uma fisioterapia. Hoje eu me sinto mais capacitado para competir em alta performance, que eu tenho mais conhecimento, porque eu não tive bons profissionais. Bons não tive profissionais que tinham acesso a esse conhecimento para passar de uma maneira tão boa. Hoje o cenário é outro. Então, tu vê aí Cristiano Ronaldo na Copa com quase 40 anos, um Messi, enfim. O atleta ele tá tendo uma vida útil muito maior por todo esse conhecimento em volta, né? E isso acaba, como você falou, transferindo para a vida de milhares de pessoas, que a longevidade das pessoas também está ficando maior também, né? Sim, muito legal isso, né? E eu sempre achei uma injustiça isso. A vida ativa do atleta, né? Ser tão breve. Uhum.
Na maioria das modalidades. Tem alguma modalidade que quanto mais tempo de modalidade você tá, melhor você fica? Não Não, tem, não tem. normalmente não tem. Tipo, quanto mais tempo vai decaindo assim até você ter que parar, né? Uhum, Porque ó, o desgaste, né, isso. existe. E daí quando a gente consegue diminuir esse impacto negativo do esporte, que é o estresse, que é, né, o estresse oxidativo, o envelhecimento, enfim, do corpo, a gente consegue, pô, né? Consegue mais vitórias, consegue mais tempo e também transferir esse conhecimento, né, para outras pessoas, e tal. E aí a pessoa que consegue pegar todo esse conhecimento do esporte e passar para uma vida normal, consegue ter mais disposição para trabalhar, né? Ter mais limiar de dor ou de resiliência para uma rotina de bater metas, enfim, na sua rotina. Então, o esporte nada mais é do que uma maneira de treinar para a gente ter mais confiança na vida. Então, uma coisa que eu sempre brinco com a minha pequena, então, qual é o problema? Qual é a solução? Como é que a gente faz para a solução? Respira, se acalma, enche o peito, se confia em si próprio, na sua força para ir para frente. Então, o esporte ele te dá isso, né? E a gente acaba com todo esse conhecimento do esporte, podendo ter mais sucesso na vida e ter uma vida de mais qualidade. Não precisa ser todo mundo extremamente atleta para ter saúde. Então, a saúde de um atleta é diferente de uma saúde de uma pessoa normal. E eu acho que todo esse conhecimento é válido porque se transfere para a rotina de muitas pessoas, né? Muito massa, né, Bruno? Que você consegue, a gente consegue extrapolar isso porque realmente o atleta, até eu estava escrevendo isso ontem nos meus stories, falando assim, pô, quem que tá acompanhando a Copa aí? Eu não estava muito conectada porque sofri, acho que todo mundo sofreu uma decepção amorosa aí na Copa do Brasil, né? Depois teve a da Rússia e tal, para tentar esquecer, mas foi Aham. difícil. E daí eu não estava muito conectada com o time, sabe? Eu não acompanhei mais, não sabia quem eram eles e tal. E daí, segunda, eu assisti o jogo do Brasil e Suíça e eu fiquei mais encantada, fiquei mais envolvida com eles. Eu senti que talvez vai rolar, tô mais otimista. E daí eu fiquei assim, pô, mas como é massa esse espírito de você estar conectada com aquelas pessoas e a influência dessas pessoas no país todo, né, torcendo e vibrando, e o entendimento de que, cara, por que, que o futebol é um esporte muito disseminado aqui no Brasil, né? É pelo custo, assim, eu cheguei nessa conclusão, tá? Eu sozinha aqui. Pelo custo, pô, o guri só precisa de uma bola para ficar batendo bola. Que bom! E, tipo assim, quanto moleque tem pela rua com essa bola sonhando em ser visto por um olheiro e tal, né? E por que que o Brasil não é o país da Fórmula 1, do velejo, da natação? Por que que não é, né? Porque é um esporte que demanda mais, Exato. assim. Pelo menos foi a Por conclusão que eu aí. cheguei. E aí tu, pegando esse teu gancho, tu vê na pós-Olimpíada, né? Quantas meninas não começaram a andar de skate por causa daquela Raíssa, do Total. Pedro Barros. Então, na verdade, ou a gente busca com a influência de outras pessoas, né? Tu não vai praticar um esporte se tu não tem muita influência. Por isso o poder da mídia, por isso o poder da mídia tradicional, da mídia social. Então a gente se espelha muito em boas referências. E quando tu vê atletas que conquistaram, que vão se tornar uma referência, porque eles são exemplos de sucesso, de bons hábitos, de nutrição, de treinamento, de dedicação. E isso acaba, né, personificando algo que tu queira ser também. Então, o esporte é tudo, né? Ele guia, ele educa, ele te ajuda a ser mais forte nas tuas coisas. Eu sou um cara que sou suspeito para falar, porque se eu puder, eu fico o dia inteiro treinando na academia, porque apesar de ser, não sou engenheiro, eu podia estar numa grande empresa, podia estar fazendo outras coisas, mas de vez em quando me pego assim, pós-treino ou no meu mundo sozinho ali, velejando sozinho, eu e meu barco. Eu falo, pô, mas é isso que eu gosto, não precisa ser mais um no meio de um sistema onde todo mundo faz a mesma coisa. E aí hoje com a mídia social, né, depois eu tenho vários vídeos que viralizaram no mundo inteiro, eu recebo mensagem. Hoje eu vendo um coaching virtual, eu tenho mais de 30
Hoje eu estou com 38 clientes de 15 países e diariamente eu recebo gente da Arábia, da Rússia, da China, de Japão, tudo pelo poder da mídia. Poxa, Bruno, you are my idol, sabe? Então, o esporte, ele é referência. Então, tem muita gente que te segue com teus hábitos. E hoje eu sou muito feliz de viver essa minha jornada que é muito sozinha, é muito solitária, é muito difícil, porque tu pode ser uma nutricionista de sucesso, tu teve teu estudo, tua dedicação, né? Mas tu não precisa ser a melhor. O esporte, tu tem que lidar com a dor, tem que ter a superação, e o esporte só premia quem é o melhor. Então, por isso que poucos vivem do esporte e por isso que o esporte ele é tão desafiador. Então, hoje eu olho para trás da minha jornada, poxa, eu ganhei praticamente tudo que eu podia ter ganho, cheguei à Olimpíada, Pan-Americano, me tornei técnico depois da China, e eu olho para trás e falo, poxa, fiz bastante, sabe? E apesar de não ter o reconhecimento de uma grande mídia, de fazer, mas eu tenho o meu nicho, eu tenho o reconhecimento das pessoas que me seguem, então sou apaixonado pelo esporte. Que massa, que bonito te escutar, sabe, Bruno? Porque é exatamente isso. Às vezes a gente vê um mercado, não só no esporte, um mercado muito cruel, assim. Ou você é o primeiro ou você não é ninguém, Exato. né? E isso é em tudo, assim, nutricionista também. Ah, nutricionista, quantos seguidores você tem? Porque se você não tiver não sei quantos seguidores e não tiver uma clínica chiquérrima, top, você não é ninguém, minha filha. Vai, volta lá para trás da fila, entendeu? É. Existe uma competição e eu acho justo, cada um na sua jornada e desenvolvendo isso. Mas é muito massa quando a gente faz algo, porque realmente é mais importante para a gente do que para todo um Exato. Brasil, por exemplo. Para toda uma cidade. Pô, eu faço algo que muda a minha vida a ponto de mudar a dos outros também. Né? Porque a gente sempre começa por nós mesmos, assim. É. Então, esse caminho de entender por que eu faço o que eu faço, né? No final das contas, a gente vai ter os resultados, mas é mais por essa conquista interna, porque eu sempre penso que o ser humano ele veio para o mundo para conquistar nada mais, nada menos do que a ele mesmo. Ele não veio conquistar medalhas, não veio conquistar dinheiro, não veio conquistar empresas, ele veio conquistar a ele mesmo. E quando você percebe que você está se conquistando, que você sabe o que te eleva, então é isso, porque daí vai levar tudo ao teu redor, assim, né? É uma consequência. Esse teu gancho, eu tenho um momento assim que é bem crucial assim na minha carreira, né? Eu sou um cara que competi muito contra, de novo, um cara que era o melhor atleta brasileiro de todos os tempos, muitas medalhas. O Robert tem 5 medalhas olímpicas, 11 títulos mundiais. E eu perdi alguns ciclos assim e alguns eventos por causa que ele era o preferido do Comitê Olímpico, ele era o melhor do mundo, enfim. E eu sempre tive um estigma de ser o segundo e tal. E aí ele tinha voltado para a minha categoria, porque ele tinha migrado a seletiva para o Pan-Americano de 2019. E eu lendo alguns livros e tal, daí eu entendi a diferença entre motivação intrínseca e extrínseca, né? Então, a extrínseca eu faço pelo meu patrocinador, eu faço pela minha família, eu faço pela mídia, eu faço pelo meu clube, faço pelo Comitê Olímpico. E tem a intrínseca que é por ti, para ti, só para ti, único e exclusivamente para ti. Pode estar frio, pode estar vento forte, pode estar chovendo, tu vai para a água treinar porque tu quer ser o melhor. Então, e aí eu comecei a entender, cara, é por mim, eu não vou perder para esse cara de novo, eu quero ir pro PAN e tal. Aí a minha vida começou a deslanchar, eu comecei a parar de ter algumas referências externas e comecei a me desafiar. Eu quero, é por mim, é por quê, para quem e para quem, né? Por quê, para quê e para quem. E aí era para mim, era só porque eu queria, e aí eu comecei a ter resultados melhores, eu ganhei do cara, tava ganhando a seletiva para a Olimpíada, e aí a minha vida mudando, e daí eu tive um convite da China, e aí veio o segundo grande dilema em pouco tempo, assim. Ou eu migro para ser técnico da China, a segunda ou primeira nação do mundo, ou eu vou para mais uma Olimpíada. O ego de um atleta de querer participar de uma Olimpíada, de talvez ganhar uma medalha, ou mudar de carreira. E aí eu deixei o ego de lado e depois de entendendo essa história da motivação, que era por mim alcançar coisas diferentes, que eu aceitei, não, vou mudar e vou ir para a China. E aí esse gancho todo
qual é a tua verdade, sabe? Qual é o teu propósito, o porquê? E aí eu comecei a entender que é o que me fazia feliz e eu aceitei o convite de ir para a China e eu fui para a China. E Pô, muito massa. daí eu fui para a Olimpíada como técnico deles e foi show. Pô, foi quando que você foi pra China? Eu já trabalho com eles desde 2013. Eu era como se fosse um sparring dele, assim, sabe? Então, desde 2013, daí na Olimpíada 2016, que eu perdi a vaga pro Robert, eu fiquei como segundo. A vela é que nem o judô, só compete um por categoria. Aí eu ajudei eles, trabalhei em 2013, 14, 15, 16 eu trabalhei com eles. E aí, final de 2019, depois de eu ganhar a medalha no PAN, eu comecei a trabalhar com eles. E aí 2020, janeiro de 2020, 24, acho que foi, começou a pandemia na China, que eu tava lá. E aí eu passei lá 50 dias em lockdown, onde não tinha muita informação de fora, não tinha nem informação dele, ela tá em lockdown, não pode sair, mas por que não? Porque tem um vírus. E para ter acesso na China, tu tem que ligar um VPN, que é um aplicativo para te poder destravar o teu telefone, para poder ter acesso a Instagram, Facebook, sites que eles controlam lá. E aí eu comecei a entender que estava tendo uma pandemia e aí começou a pandemia inteira. E mas foi um momento difícil, mas E a família tava aqui. E a família aqui, e a família aqui. Mas eu fiquei tranquilo porque eu sabia que eu estava com pessoas importantes dentro da China. Então, Aham. se eu estou com atletas olímpicos que vão para a Olimpíada, eu tenho que estar tranquilo também. E aí, e graças a Deus, eu sou um cara calejado assim pela vida, de desafios. Eu fiquei na boa, mas foi bem difícil assim, porque Tenso. imagina 50 dias dentro de um prédio, eu não podia botar o pé na rua. Tinha uma academia no prédio, então eu treinava 2, 3 vezes por dia. Enfim, foi Um atleta, né, acostumado a estar no mar, totalmente outdoor, totalmente outdoor. de repente, Enclausurado. confinamento. Mas passou e hoje estamos mais fortes do que ontem. Sim, E de novo, né, dando importância para os bons hábitos, para ter saúde, porque se tu é uma pessoa saudável, forte de saúde, não forte de músculo, a probabilidade de tu adoecer é muito menor e se a outra pandemia chegar, eu sempre fui um cara que durante a pandemia respeitei a pandemia, né, mas sabia que a pandemia para mim, né, me vacinei e tal, não ia ser nada, porque sistema imunológico, treinamento e tal, confiava nisso, né? A partir do momento que tu tem uma autoconfiança, né, eu acho que teu sistema imunológico, ele já te apoia na ele hora. já te apoia, então se tu vai ficar doente ou não, eu não lembro a última vez que eu fiquei doente, né? Posso ter ficado um resfriado, mas a última vez que eu fiquei, tive Covid, mas passou batido, né? E a alimentação é tudo nesse período. Sim. Essa foi uma grande lição, sabe, Bruno? Que no momento ali que rolou isso, eu estava na indústria, eu trabalhei na indústria um tempo, de suplementos. Uhum. E daí eu fui desligada da empresa, eu trabalhava Floripa, São Paulo, dentro dos hospitais. E daí eu fui desligada da empresa e, tipo, tive que voltar pra prática clínica do nada, assim. Tipo, tinha 3 pacientes primeiro mês. Pagar os boletos, como, né? Louca. Daí eu, putz. Aí, mas na hora me veio um insight assim, cara, se o que eu sei é algo que tira as pessoas do grupo de risco, quem é grupo de risco? É essa pessoa que está em apuros, não são as outras. Então, trazer cada vez mais para a superfície esse entendimento de que busque estar fora de um grupo de risco para qualquer situação. Não seja a pessoa vulnerável para aquela situação, né? E esse é um poder pessoal que cada um tem, de não estar dentro de um grupo de risco. O desenvolvimento de doenças crônicas, né, que a gente fala, diabetes, hipertensão, essas doenças estão muito relacionadas com o estilo de vida. Então, as pessoas que eram, a maioria das pessoas que eram do grupo de risco, claro, tirando as pessoas idosas, elas poderiam reverter essa condição, né? Poderiam não estar ali por escolhas diárias de hábitos. Então, eu comecei a disseminar cada vez mais isso, porque foi um grande momento de reflexão. Poxa, se eu sou grupo de risco, poderia não ser. E também o fato do impacto do medo no sistema imunológico, né? O impacto do medo, da sensação de insegurança, porque
Claro, todo ser humano, quando ele se depara com algo desconhecido, assim como qualquer ser humano, a gente fica inseguro, Lógico. né? Mas assim, até que ponto você confia no que você fez, né, até ontem para combater um vírus que é algo que tá ali e que tem um grupo de risco, né? Então, assim, eu tentei sempre trazer essa lucidez, assim, durante a pandemia, de que as pessoas pudessem cuidar cada vez mais do que faz com que elas não estejam no grupo de risco e se fortalecer mentalmente, porque a psique, o emocional das pessoas ficou muito abalado. Às vezes, os atletas um pouco menos, porque já são acostumados com estresse, Exato. mas muitas pessoas, né, passaram por situação de pânico, de ansiedade, de estresse. A gente teve, né, um agravamento muito grande disso, né, na depressão, enfim, o isolamento, né, porque o ser Isolamento. humano foi acostumado, foi criado para estar em contato social, né? Exato. A gente vai cavando o nosso próprio buraco, né? Se a gente tem um problema e quer entrar no problema de cabeça e não quer ver as oportunidades que tu pode, quais são os caminhos que tu pode desviar do problema e criar uma nova solução. E é de cada um, né? Então, e tu continua fazendo, né? O teu podcast aqui, teu programa, tu tá trazendo informação e tá trazendo referência. Eu acho que estamos sujeitos a outras, né? E espero que as pessoas tomem lições dos aprendizados para seguir, né? Eu sou um cara que me vejo fazendo o que eu faço hoje quando eu tiver com 50, quando eu tiver com 60, porque acho que o meu maior bem é o meu estilo de vida, né? Então, tá saudável e poder, quero que a minha filha tenha 20, tenha 30, eu poder estar saudável para estar acompanhando a vida dela também, que é a minha maior preciosidade, né? Minha esposa teve câncer de mama e a gente não pôde ter o segundo, então eu não quero que ela se sinta uma filha sozinha, então eu quero estar sempre bem presente, mas que ela tenha o livre-arbítrio e a confiança de tomar suas próprias decisões, né? Então, tá saudável para que daqui a 10, 20, 30 anos as coisas eu possa estar vivendo ao lado dela também, né? Pô, muito massa isso, né? E eu sempre penso que esse desenvolvimento de livre-arbítrio, o livre-arbítrio que a gente acha que a gente tem também, que às vezes a gente nem tem, né? Já tá É, tudo lá no subconsciente, já decidido. Mas a gente fazer as escolhas na vida tá muito relacionado com a educação, né? Com a autonomia que você vai desenvolvendo, e o esporte está muito conectado com isso, né, Bruno? Então, pô, você estava falando ali, eu decidi, né, abrir mão de uma Olimpíada para ser o treinador da China, uhum, né? Então, assim, quando você faz essas escolhas, pô, você convoca várias coisas internamente para conseguir tomar essas decisões, né? E os desfechos, enfim, são resultados das suas escolhas, tal. Quando o ser humano ele vai se desenvolvendo no decorrer da vida com o esporte, com tomada de decisão que você já teve sempre, você tem uma habilidade maior de tomar essas decisões do que, às vezes, um ser humano que foi criado num ambiente de instabilidade, de insegurança ou de pouca autonomia, onde todo mundo toma decisão por ele, né? Então, como é importante a gente poder ter essa liberdade de tomar as decisões desde bem jovens, assim, né? porque a vida é feita de desafios, né? E aí são várias oportunidades que tem na tua frente. E quando tu tem as oportunidades e tu acha que tu não é capaz, né? Porque tu sempre foi ou mandado ou seguir alguma coisa porque tu não tinha essa capacidade de tomar decisão, tu não vai crescer nunca na vida, né? Então, a vida é feita de riscos, né? E faz parte de tomar o risco, perder, né? Frustrar, sentir aquela dor, mas que a gente tem que sentir ao ponto de não querer sentir ela de novo para trabalhar mais duro e seguir em frente, né? Eu sempre falo que a derrota faz parte do processo, mas que quando tu perca, tu sinta aquela dor, que te faça doer, porque tu vai fazer algo de diferente para não passar pelaquela frustração de novo, né? E a partir do momento que tu não tenha a oportunidade ou livre-arbítrio de tomar tuas decisões, de tu ser lá moldado ou pelo sistema ou por achar que não tem oportunidade, não, eu não vou tentar outro emprego porque eu acho que eu não consigo e tal. Então acho que a partir daí ter confiança para seguir em frente é único, né? E a vida vai calejando e vai ensinando e são várias oportunidades. Hoje eu estou num momento assim único na minha vida
porque eu tenho meu programa pessoal, trabalho de casa, mas eu viajo muito para fora. Semana que vem aí eu estou viajando de novo. E eu acabo treinando um pessoal, mas ao mesmo tempo eu treinando eles, eu estou me treinando. Como eu gosto muito da parte física, hoje eu sou mais competitivo do que era antes, então eu estou desfrutando os dois. E a hora que chegar perto de um Pan-Americano da Olimpíada, eu vou ver o que vai acontecer. Apesar da minha experiência, da minha idade um pouco mais avançada, não dependo hoje de comitê olímpico, de federação, conseguir criar um caminho pessoal. E está sendo assim um momento, melhor momento da minha vida até então, assim, sabe? Porque estou realizado de ter alcançado grandes passos, ter muito mais conhecimento, seja de preparação física por estudar, de nutrição, de cabeça, por aprendizado da vida, assim, né? E por amar fazer o que eu estou fazendo. Então, é um momento assim bem bacana e quem sabe aí em Paris ou agora em Santiago eu possa estar competindo de novo ou estar seguindo pela parte financeira, né? Porque acaba sendo importante a parte financeira, tá treinando outros países aí que tem bastante convite, graças a Deus. Sim, sim, com certeza. Pô, muito massa, Bruno. Hoje a tua rotina, assim, que você falou, eu tô viajando bastante, né? E hoje a tua rotina de alimentação, assim, como que é um dia teu normal aqui em casa, no Brasil, assim? Tem fases. Conta aí a fase. A fase da semana passada, 10 dias Ele não antes. quer contar hoje, entendeu? Como é que tá? Que hoje deve estar docinho, entendeu? Cheio de docinho. Era acordar, fazer suco de beterraba com melancia, gengibre e couve. Uhum. E Aumentar a perfusão, aumentar, melhora a melhor a circulação, os circulação, nutrientes. vasodilatador, mais oxigenação. Então, tu acaba. Era todo dia isso. De manhã, De acordou e manhã, toma. acordou e toma. Toma um copo Show. de água sempre antes. E aí eu fazia aí. Eu tenho. Recomendo todo mundo, se é uma dica, tem aquele. Não ganho nada por isso, mas compra aquele Ninja, aquele NutriBullet, sei lá, um liquidificador copo que tritura tudo, Ah, que bota ao contrário, que assim, né? bota ao contrário. Aquilo aí foi o melhor investimento da Eu minha já vida, vi isso. Não tem? porque vai fazer suco de beterraba, a beterraba vai bater, o liquidificador não é a mesma coisa, enfim. Tu Aí, usa a beterraba crua ou cozida? crua, Crua. tudo cru. Tá. Couve, bastante gengibre, eu sou fã de gengibre. Meu paladar é antes e pós gengibre, porque eu odiava pimenta, eu odiava wasabi, coisas mais picantes. A partir do momento que eu comecei a tomar o suco de gengibre, o chá de gengibre, meu paladar assim, meio que mudou, eu fiquei mais forte, assim, porque Se abriu. e quando eu sei que eu tô com o meu sistema ali imunológico no limite, é gengibre direto na boca e aguenta aquela dorzinha e tal, enfim. E aí sempre como um ovo e um carboidrato, faço 2 ovos e um pão de manhã. Isso é meu café. Almoço sempre depende do menu da mamãe em casa, mas sempre tem de tudo, tem uma proteína. Somos muito mais da carne branca. Eu amo churrasco, mas ultimamente quando eu como muita carne, meu corpo já tá. Eu sinto que fico meio cansado, meio inflamado, meio pesado. E de tarde eu sempre como uma fruta. Só pra eu entender. No almoço, toda a família almoça junto? Almoça junto. Tua filha almoça junto? Graças a Deus. A gente tem uma rotina que a minha esposa é funcionária pública, ela trabalha servidora da UDESC. Eu moro ali no Parque São Jorge, a minha filha estuda no Anchieta, é tudo muito pertinho. Então, temos a oportunidade de... Fizemos Fazer tudo a pé. tudo a pé e tem uma senhora que trabalha com a gente desde que a minha pequena precisava de uma babá. Então, a gente tem a oportunidade de almoçar em casa, né? E os três almoçando em casa sai mais barato contratar alguém para fazer a comida do que comer na rua. Então, isso é um diferencial que a gente come comida com pouca gordura, alimentos fresquinhos. Então, isso dá um up. E depois uma fruta e o jantar é o que sobrou do almoço, né? Uhum. Então, De tarde, só uma fruta que você come. uma fruta, um pão. E Isso tem treino à tarde? tem treino de manhã e tem treino de tarde. E à tarde, daí rola um pré-treino, que você falou, né? Sempre tem um pré-treino. Como eu de manhã eu não faço esse pré-treino porque esse suco de beterraba já é pancada, né? Uhum. Então
Eu tomo uma infinidade de suplementos para aguentar, porque tem dias que eu treino aí de parte física e de água 5 horas por dia. Daí tu multiplica aí por 6 dias na semana, são 30 horas de treinamento semanais. Então tem que suplementar porque só a alimentação não dá Sim. conta, né? Quando você tá nessa fase, você tá pré-competição. Isso, Você pré-competição. fica quanto tempo nessa fase? Nessa assim mais restrita, assim umas 2 semanas. 2 semaninhas. E sempre tá atento aí à ingestão de carboidrato. Tem muita gente que acha que carboidrato é vilão, carboidrato é vida, né? Carboidrato é humor, carboidrato Felicidade. é felicidade, só tem que saber usar ele, né? Tem que merecer, entendeu? A Tem que verdade é merecer. essa. A partir do momento que tu estuda e pelo menos tu sabe que o carboidrato é a energia e é o que vai transportar a proteína, para a proteína ter a reconstrução e ter toda a parte para ganhar, a proteína sem o carboidrato não é nada, né? Então tem que ter o carboidrato e até meu nutricionista é muito fã e me ensinou isso Quem e que é o teu nutricionista? Quer contar? o Guilherme O Rosa. Gui. O Ah, Gui. sabia. O Gui é o doido do carboidrato mesmo. Ele fala que o carboidrato tem que merecer e é isso aí, carboidrato. Sem carboidrato não há. E aí eu Ele foi conhe... meu professor. e ele e também trabalha com atleta, né? Ele é nutricionista do Avaí também, enfim. Sim, ele é massa. Mas eu também aprendi a tomar coisa que não pode faltar na minha rotina é café. Um cafezinho, Cafezinho. café é vida também. Enfim, eu tento comer, essa é a rotina, assim, bastante fruta. Gosto muito de frutas secas, né? Então, Amêndoas, amêndoas, a damasco. enfim, castanhas Uhum. e Mas aquela pessoa que manda você comer 2 castanhas de tarde, você tem que matar, né? Pelo amor de Deus. Não, não dá. não dá. Essa aí não. Essa daí eu passo trabalho. E aí, quando eu tô num período mais essa semana, todo dia depois do almoço, um cafezinho, uma fileirinha de chocolate para ter vida também. Chocolatinho. Sabe que o chocolate 70% cacau, quando é aquele chocolate mais puro, chocolate mesmo, né? Não é aquela coisa, aquela barra de gordura hidrogenada. Um chocolatinho mesmo 70%, ele tem as suas propriedades benéficas, né? Então, tem ali no cacau um fator antioxidante, tem um vaso relaxante, tem um potencial positivo, né? A questão é fazer o manejo mesmo da quantidade para quem tem essa tendência maior a querer comer mais, né? Porque o vilão real é o açúcar. Se você come um chocolate realmente sem açúcar, que é puro, assim, vale. E aí, quando tu já mistura com pão, mistura com outras coisas, daí já vira uma bomba, né? Então, tem que saber. Merecimento. Massa. Pô, muito massa mesmo, Bruno. Não sei se tem alguma coisa que a gente não falou aí, que a gente esqueceu de falar, mas Eu acho que é tem isso. papo. Tem papo pra contar, né, Bruno? Tem papo. Pô. Tem história, né? O esporte, ele nunca me deixou aí rico, né? Mas se eu olho para trás, eu tenho amigos em todos os cantos do mundo, né? Então, tenho amigo em todos os continentes. Viajei o mundo inteiro. Recomendo aí aos pais que estiver assistindo, né? Coloque seu filho para fazer esporte, independente do que seja. Tenha a vivência do esporte, porque o esporte, de novo, é educação, prepara para a vida real e hoje a juventude está cada vez mais ansiosa, não sabe escutar não de novo, é tudo muito imediatista, né? E o esporte ele te ensina processos, né? Comprometimento, resiliência, disciplina, e aí sim tu vai poder transferir para outras coisas e alcançar teu resultado. Muito massa. Pô, Bruno, quero te agradecer por estar aqui hoje contando o que tem na tua geladeira. Tá, vamos finalizar aí. Conta aí, o que não pode faltar na tua geladeira? Água com gás. Ah, água com gás. Tá certo. Água com gás e ovo, pronto. Pronto, é isso aí. E o chocolatinho 70%. Aí é na dispensa. É isso aí. Não, daí saiu fora da geladeira. Pô, muito show, Bruno. Obrigada mesmo por estar aqui. Se tu quiser, compartilha aí com a galera as tuas redes sociais pra galera te seguir, acompanhar a tua rotina. Eu tô no Instagram, Bruno Fontes Oficial, e nas outras também é Bruno Fontes Oficial. Onde eu trabalho mais é com o Instagram. Tem canal no YouTube também. Quem quiser, segue lá.
E qualquer dúvida sobre velejar e preparação física, agora que eu estou me tornando um profissional capacitado também, estamos abertos a ajudar todo mundo nessa missão, que é usar o esporte como ferramenta para educação de vida e melhores hábitos. Bons ventos e obrigado pela oportunidade. Pô, muito show, Bruno. Muito obrigada mesmo. Valeu demais. Estou muito honrada em te receber aqui. Isso aí. E quem quiser me seguir, meu nome é Ariela Dutra, é Nutri Ariela Dutra com H e 2 L's lá no Instagram. E sigam o Geladeira. No Instagram, Geladeira Podcast. No YouTube, Geladeira Podcast também. E tem o canal de cortes no YouTube, que é geladeirapodcast.cortes. E estamos no TikTok e no Spotify. Esse episódio e os outros você vai encontrar em áudio e vídeo no Spotify e no YouTube. Até mais. Tchau, tchau.